Muito obrigado a você que nos acompanha desde o início desta edição. Uma ótima tarde para você que chegou agora. Nós vamos entrevistar a Cíntia Pinto, ela que é mestre em psicologia. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Costa Norte, em todas as plataformas digitais. Eu quero agradecer, antes de tudo, a toda a equipe pelo convite. Muito obrigada e é um prazer estar aqui. Cíntia, a sua história pessoal, ela já foi inclusive contada aqui mesmo, né, na tela da TV Costa Norte, numa série documental que nós produzimos e exibimos no ano de 2018, que foi o Vida Real.doc, que fez bastante sucesso aqui na cidade de Parnaíba, mas nós gostaríamos que você nos contasse novamente um pouco sobre essa sua história pessoal, como que você se transformou também, né, como cadeirante, uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência, pelo seu próprio exemplo. Antes de tudo, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição, porque algumas pessoas com deficiência visual estão nos assistindo. Eu sou uma mulher branca, com cabelos pretos, lisos, na altura do ombro. Atrás de mim tem uma parede azul, com o slogan da TV Costa Norte. E meus olhos são castanhos claros. Enfim, atualmente eu tenho 35 anos. 2018 foi o nosso encontro. E eu sou a Cíntia, que é psicóloga, que é a mãe do José Vinícius e que tem uma deficiência física. Uso cadeira de rodas desde os 10 anos de idade. A distrofia muscular é o nome da patologia, que é caracterizada pela perca da força muscular dos membros superiores e inferiores. Fui para a cadeira aos 10 anos, quando eu perdi um pouco da força das pernas, e algum tempo depois veio nos braços. Foi assim um tsunami na vida da gente, né? Especialmente nos meus pais, que idealizavam filha caçula, todos os filhos criados, né? Então era um sonho que parecia ter paralisado. Uma filha, cadeira de rodas, como assim? E eu sempre fui aquela menina de sorriso fácil. Aquela menina que mesmo diante daquela situação, não se amedrontou. E isso levantou alguns questionamentos. Será que ela realmente está entendendo o que está acontecendo com ela? É uma cadeira de rodas. E isso me levou a querer defender. Acredito que desde 10 anos eu nutria esse sentimento guardado. Poder ocupar o lugar de fala. Não ser aquela que é contada, mas ser aquela que narra a história. Então, isso me levou, na graduação, a desenvolver essa luta de poder ajudar outras pessoas com deficiência a narrarem suas histórias. E o mestrado ele veio despertar. A minha dissertação é sobre deficiência física. Ou seja, mesmo diante dessa adversidade que a vida te impôs, você não se paralisou ali. Os braços foram paralisados pelos movimentos, as pernas também, mas você continuou ali vital, estudando, indo para a escola, fazendo graduação, fazendo especialização, fazendo mestrado, passando em concurso público também, exercendo função pública. Então você continuou nessa batalha e não se fragilizou, não é como uma vítima daquilo que lhe foi imposto. Isso, geralmente, o que acontece? Principalmente família, a superproteção, o cuidado. Eu acredito que meus pais, eles tiveram muito cuidado para eu não ser vítima de preconceitos, de apontar dedos, tadinha na cadeira, o que nós vemos muito hoje, o capacitismo. Mas eu rompi, eu saí da caixa. Eu acredito que isso foi muito importante. Eu assumi quem eu realmente era. Eu assumi a minha deficiência. Cíntia,
Eu quero te dizer que é uma honra estar te recebendo aqui nesse dia que é tão representativo, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, né? E aproveitar esse momento também para te perguntar, na sua trajetória, né? Que momentos mais marcantes você tem em relação a essa sua jornada de luta, esse papel que você assumiu aí diante dessa falta de adaptação nessa vida cotidiana que você leva uma vida bem normal, como todas as pessoas, você trabalha, você estuda, você é mãe, você é mulher, né? E diante da falta de conhecimento das pessoas frente à sua realidade. Acredito que ser infantilizada, ser tratada como uma criança, com vozes, ou nenenzinha, né? E eu sendo uma mulher adulta, acho que isso foi um dos momentos. O não acesso em alguns locais, de estar no local e não ter acessibilidade, e estar em algum lugar e as pessoas me tocarem, me pegarem e dizer, você sente? Dói quando eu aperto? E acredito que a gravidez em si, porque quando eu estava gestante, muitas pessoas me questionavam sobre a sexualidade. Foi inseminação artificial? Como foi isso? Você está grávida mesmo? Então, assim, acho que são os momentos marcantes que não só a minha situação, mas outras pessoas enfrentam. Então, isso marca muito. Cíntia, o Dia Nacional de Luta, né, da Pessoa com Deficiência, ele foi instituído no Brasil no ano de 2005. Você vê o processo, um progresso em relação a essa inclusão de pessoas com deficiência, de lá para cá, a partir do momento dessa instituição, a partir do momento desse dia de luta realmente? Olha, o lugar de fala da pessoa com deficiência, ele sempre foi negado. O lugar de fala, o espaço, ele foi negado pelo capacitismo. Então, assim, digamos que de forma bem lenta, eu vejo um progresso. Nós temos a aprovação da ONU dos direitos da pessoa com deficiência em 2006, a instituição da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. Esses são um dos exemplos que nós podemos trazer como avanço. Mas, assim, é muito importante pensar na percepção social. Porque ainda a deficiência ela é pautada em um modelo médico, onde é uma anormalidade, onde aquela pessoa ela é o diagnóstico. Então, nós temos que começar a mudar o pensamento para um modelo social da deficiência. Porque a acessibilidade ela não é um favor, ela é um direito de todos. Cíntia, uma das questões realmente que é importante é isso que você está tocando, que é o da acessibilidade. Quais são as principais barreiras que as pessoas com deficiência elas enfrentam em sua vida cotidiana em termos de acesso a locais públicos, de transportes, de serviço? A pessoa com deficiência, a maioria, ela enfrenta mesmo nas suas necessidades básicas. Saúde, educação, habitação, trabalho. Mas eu acredito que o acesso a todas as deficiências é muito difícil. Seja ela física, auditiva, intelectual. Eu diria que rampas de acesso, sinalização tátil, alguns programas que são também, não direcionam a esse acesso da pessoa com deficiência. Acredito que são as grandes dificuldades. Cíntia, de que forma você acredita que nós, enquanto sociedade, podemos ser mais sensíveis à realidade das pessoas com deficiência? Antes de tudo, empatia. Empatia não só para a pessoa com deficiência, todos. Amar. Afinal de contas, cada um de nós temos uma deficiência também. Todos, né? Eu costumo dizer que todos somos deficientes. Se não somos agora,
um futuro bem próximo. A idade vai chegando, problemas visuais, auditivos. Então, nós todos temos uma deficiência. E ter essa empatia, esse cuidado, combater o capacitismo, ser um agente de mudança. O capacitismo, ele é uma grande chaga social. Você apontar o outro. Acredito que o respeito pela diversidade humana, ele deve ser o passo fundamental para essa mudança, ter essa sensibilidade. Cíntia, a gente sabe que muitas pessoas, elas não estão cientes das dificuldades das pessoas com deficiência, que elas enfrentam, né, sobretudo aí na busca por emprego. Você poderia compartilhar a sua experiência nesse sentido, oferecendo, por exemplo, conselho para as empresas que desejam ser mais inclusivas? Emprego, desde cedo, eu sempre tive muita vontade de entrar no mercado de trabalho. Tanto que com 18 anos, 17, 18, eu já comecei a fazer alguns concursos, me inscrever em alguns processos seletivos. E em 2007 eu fui aprovada no concurso da Companhia de Energia do Piauí. Eu posso dizer que desde o exame admissional foi enfrentado dificuldade, né? Foi muito desafiador, porque as empresas elas não estão preparadas para atender as pessoas com deficiência. As empresas, elas precisam de uma maior capacidade de uma escuta mais aguçada. Então, o que aconteceu? Nós fomos construindo juntos o quadro, né? Fomos construindo juntos essa acessibilidade, onde eu falava, vamos tirar um batente aqui, colocar uma rampa, as portas que devem ser ampliadas, os locais que devem ter acessibilidade, porque é isso que falta. Então, um conselho que eu posso dar para as empresas é que elas possam, antes de tudo, estarem abertas à mudança, abertas ao processo, querer de fato que aquilo aconteça. Depois, elas aceitarem as pessoas com deficiência, elas estarem dispostas a essas pessoas adentrarem no mercado de trabalho e poder ouvi-las. A base de tudo é ouvi-las, suas vontades, suas vivências, o que elas têm a contribuir para o crescimento da empresa. A educação inclusiva ela é realmente fundamental, né, para o desenvolvimento e a igualdade. Como que nós podemos melhorar a inclusão de estudantes com deficiências nas escolas, em universidades, a partir de seu exemplo que fez graduação, fez mestrado e não parou de progredir de nenhuma forma nos estudos. Aqui a gente está falando sempre com uma profissional que é psicóloga, que conhece muito bem os caminhos da mente humana, mas que também precisou trilhar e superar essas adversidades no dia a dia. Sim, muito obrigada. É muito desafiador. É algo muito fácil e ao mesmo tempo difícil. E o que eu posso dizer é que para ter essa educação inclusiva, acredito que formação de professores, né, é fundamental, o acolhimento dos professores às múltiplas deficiências, uma melhor relação na sala de aula entre os amigos, entre cada um dos amigos de sala, um local acessível, um local, o próprio material didático acessível. E isso foram elementos que fizeram e facilitaram a minha vida, né? Eu trago isso como exemplo, porque os professores sempre foram muito acolhedores, ter acesso a esses locais e os próprios vínculos que vamos criando dentro de uma sala de aula, né, me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Que eu lembro que no início
da cadeira de rodas, os meus pais queriam que eu assistisse aula em casa, né? E eu botei o pé na parede. Não, vamos para a escola. Eu tenho que participar. E foi muito interessante esse processo. Chegando à graduação e ao mestrado, né? Porque você sempre teve ali alguém que lhe auxiliasse, né? Vamos traduzir aqui para o telespectador que está em casa, na hora da escrita, de escrever um documento, de escrever uma dissertação do mestrado. Sempre teve ali alguém auxiliando, uma mão amiga, como duas amigas que estão lhe acompanhando aqui nesse momento, agora aqui no estúdio. Sempre teve aquela mão amiga que conseguisse ali também lhe conduzir e superar com você esse obstáculo. Isso, e também, Helder, é uma curiosidade, a dissertação, vamos na graduação, o meu TCC e a dissertação foram escritos por mim mesma. Eu que digitei, eu que fiz tudo, porque eu tenho mobilidade de erguer os braços contra a gravidade, mas eu, apoiada na mesa, eu digito, eu escrevo. E eu sempre fui aquela que nunca quis que alguém fizesse. Eu sempre ia dormir 4 da manhã, porque quem está no mestrado e graduação, final de período, sabe o quanto é difícil. Estágio, eu lidei muito com isso. Estágio, trabalho, clínica, escrever TCC, então era uma maratona. Mas assim, o que seria de nós sem os anjos que nos acompanham, né? Então, criar isso é educação inclusiva, ter esse auxílio, né? Mas a questão de escrever, sempre eu busquei ter autonomia. Ter autonomia, porque o que acontece, muitas vezes, é quando a pessoa vai para uma cadeira de rodas, ou ela passa a ter uma deficiência, as pessoas, elas tentam, não todas, mas descredibilizar, né? Tirar a autonomia. A partir daquele momento, você não vai ter autonomia, né? E é algo que eu luto bastante para poder explicar para as pessoas, para as famílias que têm deficiência, pessoas com deficiência em casa, porque ter deficiência não te tira a tua autonomia. E isso eu, desde cedo, tentei colocar na minha família, né, que a autonomia não poderia ser mexida. E tudo que falaram que eu não podia fazer, porque foram criadas muitas situações. Os lugares que eu não podia ir, o que não deveria, o que não podia. Mas é necessário dessa autonomia para a pessoa com deficiência. Cíntia, e você falando especialmente dessa questão da autonomia, a gente sabe que a tecnologia, ela desempenha um papel importante na vida das pessoas com deficiência, justamente fornecendo aí soluções e oportunidades. Algumas das tecnologias ou inovações que têm sido particularmente impactantes aí em sua vida e que você pode destacar e que vem auxiliar a vida de outras pessoas também. A tecnologia, ela é imprescindível. Nós vemos muitos softwares para as pessoas que são surdas, pessoas com deficiência visual, que facilitam a vida. Na minha banca de mestrado, tinha uma professora da Universidade Federal da Paraíba com deficiência visual. Ela não enxergava nada, né? Então, ela usava um software que permitia a leitura de todo o trabalho. E trazendo para a minha realidade, acredito que as plataformas, os aplicativos educacionais, a possibilidade, após o Covid-19, de assistir aulas online, de poder palestrar online, isso facilitou muito minha vida e de muitas pessoas, né? Não só com deficiência. Cíntia, nós gostaríamos de agradecer aqui o seu exemplo, a disponibilidade de você vir até aqui. Nós a convidamos porque esse é o espaço nobre da nossa casa e nós nos sentimos muito orgulhosos de receber você aqui no nosso estúdio, no nosso espaço nobre dessa casa que acolhe a diversidade,
que acolhe, não todas as vertentes sociais e grupos e parcelas aqui na cidade de Parnaíba. É importante a gente contar mais uma vez a sua história, pela expressividade, de enfrentamento, de obstáculos, de adversidades, que muitas vezes a gente, em nossas sã condições de mobilidade, que muitas pode ser aí um fator de restrição, você dá uma prova para a gente de que a gente precisa avançar, de que a vida é isso, de que a vida é esse dia a dia, de que a vida é luta e o que ela quer da gente, como diz o poeta, é coragem. E você vem mostrar justamente muito bem isso. Então eu te agradeço aqui em nome de toda a nossa equipe da TV Costa Norte. A gente fica sempre muito orgulhoso em poder mostrar essa sua história aqui para a cidade de Parnaíba. Muitos também têm histórias similares à sua. E nesse dia de luta da pessoa com deficiência, a gente gostaria que você transmitisse aí essa mensagem para os nossos telespectadores, do que representa essa luta para você nesse momento. Obrigada, Helder, Viviane. Eu posso dizer que eu acabei de falar para vocês, agora há pouco, nos bastidores, que o Setembro Amarelo, o setembro é um mês multicor. Ele é amarelo, pela prevenção do suicídio, ele é azul, o direito da comunidade surda, ele é branco, das doenças neuromusculares, como a distrofia muscular, ele é verde, pela inclusão, o direito da pessoa com deficiência. Então, assim, parece até a bandeira do Brasil, Todas as cores. E o que eu posso dizer é que esse dia, ele não pode ser pautado somente para a criação de leis, políticas públicas que atendam a pessoa com deficiência, mas que ele seja também para promover a quebra do capacitismo, que a percepção social de eliminar barreiras, elas sejam colocadas. O mês é setembro, mas que nós possamos trazer para todos os dias do ano, todos os meses. Eu convido você, telespectador, a ser um agente de inclusão social, que você possa conhecer a história de uma pessoa com deficiência, ter um respeito e que você possa ajudar, contribuir nessa luta anticapacitista. E você que tem uma deficiência, que você possa assumi-la, que faça como eu, saia da caixa, permita-se ser quem realmente você é, porque no momento que você aceita a sua deficiência, o horizonte ele se amplia, Eu gosto muito de falar que a deficiência ela é uma característica, assim como a Viviane e o Helder usam óculos, a Cíntia usa uma cadeira de rodas, é uma característica, porque a deficiência não nos limita, o que nos limita são as barreiras que encontramos por aí. E olha que muitas delas são atitudinais. Vão da nossa atitude diante do outro, do nosso preconceito que é colocado à frente. Como dizia Guimarães Rosa, não importa o começo nem o final, é a travessia. Então que você faça a sua travessia, conte sua história, narre, seja um narrador. Não permita que o outro conte quem você é. Assuma o seu papel de protagonismo da sua vida. Obrigado, Cíntia, pelas palavras e pela oportunidade do diálogo aqui conosco. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada.